Mateus capítulo 16, no verso 5, diz assim, a partir do verso 5: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 7: E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Verso 8: Percebendo a discussão, Jesus perguntou. Pode colocar no verso 7, fazendo um favor. Olha só o verso 7, o que diz, depois nós vamos continuar. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Esses discípulos, eles abandonaram as suas vidas para seguir Jesus. Olhando para a Bíblia, lendo e meditando, parece até ser algo fácil, simples. Mas pense um pouco comigo. Pedro, por exemplo, era um pescador. Não era pescador como nós que gostamos às vezes de ir. Eu vou quase nunca, né? Mas temos irmãos aqui que são bons pescadores, pelo menos nas fotos, né? Não sei se eles aumentam esses peixes aí, mas olha lá, eu acredito que eles são bons pescadores. Mas enfim, mas não é profissão nossa. Você vai para relaxar um pouco. Pedro não. Pedro, por exemplo, era a profissão dele, era o ganha-pão dele. Não só Pedro, quanto o seu irmão. Temos também Mateus, que era um cobrador de impostos. Era a profissão dele. Ele ganhava a vida, sustentava a sua família com o seu emprego. Aí um dia, voltando na questão de Pedro, Jesus chega e vê Pedro pescando e fala algo para Pedro. Pedro, até agora você é um pescador normal de peixes, mas eu vou fazer de você um pescador de homens. Siga-me. O que Pedro estava deixando? O seu comércio, a sua fonte de renda, para seguir Jesus. Eu sei que você talvez pode estar pensando: pastor, mas isso seria um prazer se Jesus me falasse isso também. Só que você sabe quem Jesus é pelas páginas das Escrituras. Pedro só sabia da fama ou da onde Jesus veio. Talvez Jesus, como carpinteiro, talvez produziu um barco que Pedro usava para o seu comércio. Nós não sabemos, mas era muito limitada a revelação de Pedro a respeito de Jesus. Então seguir Jesus era um grande desafio, mas para a glória de Deus, os discípulos deixaram todas as suas coisas, as suas tarefas, e passaram a seguir Jesus, confiando num propósito, confiando na palavra dele, confiando de que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, e que essa causa, que é a causa do Evangelho, que é a causa da boa notícia, os discípulos estavam dizendo, ao seguir, eles estavam dizendo o seguinte: eu agora assumo essa causa como a minha causa, e eu passo a seguir a Cristo. Algo muito interessante é que quando os discípulos vão seguindo a Jesus, isso aconteceu conosco, está acontecendo também. Muitas são as coisas na nossa mente que nós aprendemos sem Cristo, que nós aprendemos quando nós estávamos no mundo. Quando Jesus vem, Ele começa a nos ensinar e transformar a nossa mente e mudar, e é indispensável que você e eu estejamos então dispostos à mudança que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Quando nós falamos que Deus transforma a vida das pessoas, não é que Ele vem em pessoa aqui, pega sua roupinha e ajeita e ajusta, não.
é que quando você passa a submeter a sua vida na palavra dele, na vontade dele, as coisas começam a acontecer na sua vida começa a mudar. É mais ou menos quando alguém te passa uma receita e você pega essa receita e de um bolo, por exemplo, e segue aquela receita. O que vai acontecer? Qual é o resultado? Um bolo muito bom. Você faz aquele cafezinho, glória a Deus por isso, mas é porque você seguiu a receita. Quando nós submetemos a voz de Deus, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, o resultado é sucesso, vitória. O resultado é bênção. O resultado é tudo de bom que você imaginar. Pastor, será que é isso mesmo? Jeremias fala dos planos de Deus na nossa vida. E nós queremos abrir então em Jeremias 29:11. Dá uma olhada comigo nos planos de Deus. Depois nós vamos voltar para Mateus. Jeremias capítulo 29. Olha só no verso 11 o que Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você tinha o desejo de conhecer os planos de Deus na sua vida, está aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz quem? Diz o Senhor. Olha só, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quando Deus dá uma palavra para as nossas vidas, não é para nos causar dano, mas é para nos fazer prosperar. Quando Deus dá uma palavra para a nossa vida, não é para nos privar de alegrias, entre aspas, é para nos poupar de tristezas futuras. Quando Deus nos dá uma palavra para a nossa vida, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, o que acontece? Acontece isso, prosperar. Salmo 1, vamos lá em Salmo 1. Dá uma olhada nisso aqui, meu irmão e minha irmã. Olha só o que a receita da palavra de Deus nos diz. Salmo 1, o verso também 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Primeira coisa que acontece aí, primeira palavra, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Pastor, quem são os ímpios? Ímpio, impiedade, tem tudo a ver. O que é ímpio e impiedade? Vamos começar a entender. Ímpio vem de impiedade. Quando eu sigo ao Senhor verdadeiramente, quando eu busco caminhar com Ele, sou fiel a Ele, eu estou sendo o quê? Piedoso. Quando eu faço tudo o contrário, é impiedoso. Quantos entenderam isso? Diga amém. Então, os ímpios são aqueles que não se submetem à voz de Deus. Os ímpios são aqueles que não querem saber da opinião de Deus. Eu acho e é assim e pronto. Mas os piedosos querem saber o que Deus pensa e querem os planos de Deus na vida deles. Aqui está dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Primeiro ponto aí, se você deseja ser feliz realmente, você não pode seguir o conselho dos ímpios. Olha como continua. Por quê, pastor? Porque o conselho do ímpio está desconectado do conselho de Deus. O ímpio, por exemplo, se você chegar e querer desabafar para ele, a probabilidade dele dar uma palavra sem o direcionamento de Deus é muito grande. Você está com um problema no casamento e você vai conversar com o ímpio. A probabilidade dele dar um conselho desconectado da vontade de Deus é muito grande. Por quê? Porque ele está desconectado de Deus. E de repente, o que foi? Problema no casamento. Problema no casamento? Rapaz, você é novo, ou mulher, você é nova, vai embora, deixa esse homem, deixa essa mulher. Quantos estão entendendo isso? Esse é o conselho dos ímpios. Agora, como continua o verso dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita
a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quer ser feliz? Siga isso daí. Eu lembro que uma das primeiras coisas que aconteceu na minha vida após aceitar a Cristo foi andar com pessoas que temam ao Senhor. Isso foi uma das primeiras atitudes a se fazer. Por quê? Paulo, o apóstolo da graça, disse: as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Não sei se você percebeu, mas você é de Deus, eu tenho certeza disso. Mas não sei se você percebeu, quando você está num local onde há zombaria, onde há ímpios, quando você está conversando, parece que chega algo dentro de você e diz o seguinte: chega, está na hora de ir embora. Sim ou não? Isso daí é o Espírito de Deus falando ao nosso coração. Continua o verso e olha só o que diz. Ao contrário, olha só: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que acontece com uma pessoa que não recebe o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos zombadores, mas essa pessoa medita na lei do Senhor, tem prazer e satisfação na vontade de Deus, na palavra de Deus? O que acontece com ele? Verso 3, olha só: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Está aí você, está aqui você. A vontade de Deus, o plano do Senhor não é lhe causar dano, mas o plano do Senhor é fazer com que você prospere. Mas para que você prospere, você precisa estar à beira de riachos, de águas correntes, não junto com ímpios, não junto com aqueles que não temem ao Senhor, mas caminhando com quem está exalando Deus. Amém? Amém? Está aí. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, para a sua vida. Você que entrou aqui nessa noite, Deus tem isso para você. Então, quando Deus muda a nossa vida, Ele muda através da sua palavra. E Ele começou a fazer isso com os discípulos, Ele começou a fazer isso com os seguidores dele. E Jesus transformou a vida daqueles 12 homens. Um foi embora, abandonou seu ministério, mas chegou outro e continuou essa obra tremenda, que até hoje nós somos abençoados pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Amém? Então os discípulos, Mateus 16 verso 5, diz que os discípulos estavam seguindo Jesus. Como eu te falei, eles não tinham mais suas rendas, sua fonte de sustento, porque abandonaram, deixaram para seguir Jesus. Aí você me pergunta: pastor, eles comeram o quê? Eles comiam o quê? O que eles comiam se eles abandonaram? Até Jesus, que era carpinteiro, deixou de ser carpinteiro para ir servir ao Senhor. Deixa eu te falar algo aqui. Quando você decide entrar no plano e no propósito do Senhor, quem cuida e envia todos os recursos é o Senhor. Enquanto a sua vida estiver no centro, manifestar a presença de Deus, Deus vai te sustentar para que isso aconteça. As pessoas ficam: tal fulano tem um avião, e postam na internet. O pregador tal tem um avião, e todo mundo fica: oh, que absurdo, olha o dinheiro do povo, avião. Você sabe por que ele tem um avião? Sabe por quê? Porque ele precisa estar hoje na África, amanhã no Japão, depois da manhã na Austrália, ensinando líderes, ensinando pastores, ensinando igrejas, enfim, anunciando a obra de Cristo. Vocês conseguem compreender isso? Deus dará tudo o que for necessário para que cumpramos o teu chamado aqui na terra. Tudo. Pessoas que decidiram renunciar às suas vidas para fazer a vontade de Deus, e Deus fala: opa, vai dar tudo, todo o suporte para que essa pessoa execute.
Os discípulos não passaram fome, Jesus não passou fome. Você sabe por quê? Depois você lê na sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Você vai ver mulheres que eram riquíssimas, que sustentavam o ministério de Jesus com suas fazendas e suas finanças. Que tremendo, hein? Sabe por quê, querido? Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Todo embaixador, por mais que ele esteja num país miserável, num país que não tem dinheiro algum, está numa situação precária, esse embaixador não morre de fome. Esse embaixador, ele não passa dificuldade. Sabe por quê? Porque esse embaixador é sustentado pelo seu país de origem, o país que o mandou. Ele representa esse país, ele vive de acordo com a prosperidade desse país. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Se você talvez não está entendendo, nós não somos dessa nação, nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo, nós somos agora peregrinos aqui, passageiros aqui, nós somos lá de cima. Se somos lá de cima, no céu não há miséria, no céu não há doença, no céu não há dores, e eu estou aqui nessa terra, mas não sou daqui, o meu recurso vem de lá. Dá para você aplaudir o Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Você está caminhando aqui nessa terra, mas você não é daqui, você é de lá. Eu preciso mexer isso na sua mente. Você precisa entender isso. Nós éramos daqui, mas agora nós não somos mais. Nós somos, a Bíblia diz, embaixadores do reino de Deus. Não sou um embaixador do Brasil. Se eu fosse um embaixador do Brasil e estivesse lá na África, pode ser a miséria que tivesse na África, eu viveria como alguém que vive aqui no Brasil, cheio de provisões. Mas eu não sou o embaixador do Brasil. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O Brasil há crise, no reino de Deus não. No Brasil há criminalidade, no reino de Deus não. Eu vivo aqui, mas eu sou de lá, e você também é de lá. Os discípulos esqueceram o pão. E aí? E começaram o quê? Olha o verso 6. O que diz? Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu imagino que os discípulos pensaram o seguinte: aí pela gente ter esquecido o pão, acho que a gente vai ter que comer o pão dos fariseus e dos saduceus. Porque olha o que Jesus estava dizendo. Só que Jesus não estava dizendo do pão físico. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: estejam atentos e tenham cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Vocês compreenderam isso? E eu repito a palavra de Jesus com vocês. Tenham cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com o ensino dos hipócritas. Tenham cuidado com o ensino dos religiosos. Fique com o ensino de Jesus. O ensino dos religiosos dizem: línguas estranhas não existem mais para o nosso tempo. Deus não cura mais no nosso tempo. Descarte esses ensinos. Segure o ensino de Cristo. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. E os sinais irão os que crerem. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sarados. Fique com o ensino de Jesus. Mas olha o verso 7. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem estava discutindo? Os discípulos, meus irmãos. Vocês acham que na vida dos seguidores de Jesus não há problemas? Está aqui, os discípulos discutiam. Eu não sei, a Bíblia não diz qual discussão era, mas talvez, quem estava responsável pelo pão? Não acredito, você não trouxe pão. Rapaz, e você não trouxe pão? Aquele dia você também quase esqueceu. Imagina só, eles discutiam. Talvez com aquela preocupação: vamos comer o que agora? E não é como uma viagem que eu pego um carro aqui, vou lá rapidinho e volto. Era viagem a pé. Se deixasse um pão para voltar para buscar, talvez demorasse 1 dia e meio, 2 dias. Só que aí que entra.
Por muitas vezes na nossa vida, a gente tem discutido e perdido tempo com discussões. Muito tempo com discussões. Sendo que quem está do nosso lado é aquele que proveu o pão para as nossas vidas. Sendo que a solução dos problemas é aquele que está do nosso lado. O seu nome é Jesus. Olha o que Jesus diz para eles, e você vai entender onde eu quero chegar. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, muita atenção aqui, ó. Primeira coisa que Jesus falou: homens de pequena fé. Toma aí, pastor Coutinho. Homens de pequena fé. Vocês estão preocupados com o causa de pão? Vocês estão preocupados? Não estou entendendo vocês. E Jesus disse: por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Por quê? Olha o verso 9. Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Você não está entendendo o que Jesus está dizendo? Ô discípulo, por que vocês estão preocupados com o pão? Por que vocês estão preocupados e discutindo com isso? Vocês não se lembram quando eu multipliquei 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Eu sei que às vezes você está assimilando isso. Por isso eu comecei essa palavra dizendo o seguinte: lembra das coisas boas de Deus. Os discípulos estavam discutindo porque esqueceram o pão, mas tinham esquecido a coisa mais importante, de que um dia Jesus tinha pegado 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 homens. 5.000 homens com mulheres e crianças. Eu acredito que tinha aproximadamente 10.000 pessoas, e Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes. O que parece ser pouco para você, na mão de Jesus se torna muito, suficiente e sobra. Mas quando se esquece daquilo que Jesus já fez, o que acontece? O desânimo vem, a preocupação vem. É por isso que o Espírito de Deus quer nos levar a sempre trazer à nossa memória os milagres que Deus já fez na nossa vida. Independente daquilo que você tem que enfrentar amanhã, independente do problema que você está passando, independente daquilo que você está vivendo, que seja difícil demais, eu tenho certeza que Deus já te livrou e fez muitos milagres na sua vida. Deixa eu te falar, Ele está dizendo o seguinte: isso daí é fichinha para mim, eu já fiz muito por você e vou continuar fazendo. Só não quero que vocês fiquem discutindo, só não quero que vocês fiquem preocupados. E aí Jesus disse: vocês estão se esquecendo? Vocês não lembram dos 5 pães para 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? É fantástico. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus chega para Filipe e fala para Filipe o seguinte: está aí uma multidão, está caminhando com a gente precisa alimentar, o que nós vamos dar para ela? Filipe falou: nem sei. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 10.000 pessoas, gente? Lembre-se, por que eu estou falando 10.000? Porque eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que é? O que são 5 pães e 2 peixes? Lembra de algo, nunca se esqueça disso. Às vezes, daquilo que parece que você está vendo que é pequenininho, é muito pequeno, com Jesus é o que você precisa. Que é isso, Senhor? Eu achei que era uma porta de emprego enorme. Mas essa portinha aí, talvez essa portinha pode se transformar uma grande porta. Talvez esse emprego. E são vários casos, histórias de pessoas que começaram como faxineiro numa empresa e se tornarem os donos dessa empresa. Vocês conhecem isso? São vários casos. Nunca despreze as coisas pequenas.
que Deus apresenta para você. Os presentes de Deus nem sempre estão numa embalagem que você quer. Satanás, ele é expert em fazer boas embalagens, mas por dentro só tem podridão. Mas Jesus faz uma embalagem, você tem que ir por fé. E se você for por fé, você vai receber muita coisa. Tudo que nós começamos, começa um ministério, começa uma igreja com 7 pessoas, isso é muito pequeno. As pessoas passam, mais uma igreja, portinha de bar, aí já é fogo de palha. Tudo começa pequeno. Não desprezaremos o início das coisas. Aquilo que é grande hoje foi pequeno um dia. Mas ministério pequeno, quem tem é o diabo. Porque toda igreja que tem Cristo como Senhor e Salvador é grande. O poder de uma igreja não está na sua conta bancária. O poder da igreja está na mensagem que é pregada no púlpito. E a mensagem pregada aqui é Cristo Jesus. Ele deve ser o centro da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você tem o Senhor, você tem tudo o que você precisa. Você já leu aquela palavra ou já ouviu várias vezes? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes você fica, o que será que isso significa? Sabe o que isso significa? É assim: se Deus está com a gente, quem é o doido de vir contra a gente? Se Deus é por nós, basta, é suficiente. Ele é por nós. Eu estou vendo pessoas saindo daqui diferente nessa noite. Eu estou vendo pessoas saindo no nome de Jesus daqui dizendo o seguinte: olha, não vou caminhar pelo que eu estou vendo, não vou caminhar pelos pães que eu esqueci, eu vou caminhar pelos pães que Jesus multiplicou. Se Ele deu jeito no passado, Ele vai dar jeito no presente, Ele sempre vai dar jeito no futuro, sempre. Porque o Deus que nós servimos é o Eu Sou. O Eu Sou nunca deixará de ser. O Eu Sou é sempre, em todas as épocas da nossa vida. Esse é o Eu Sou, disse Jesus. É o Eu Sou. Meu irmão, talvez aquilo que você está discutindo, brigando em casa ou no... pare com isso agora e passe a lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Daqueles 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou, acreditem, pasmem, mas sobraram 12 cestos. Meu irmão, minha irmã, como explicar isso? Mas eu vou te dizer como explicar isso. A contagem de Deus é diferente da nossa contagem. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não tente compreender Deus com sua mente meramente humana, mas pelo Espírito. O que é muito para Deus é pouco. O que é pouco para Deus é muito. O último para Deus é o primeiro para Deus é o último. O mais louco desse mundo, se estiver com Cristo, é o mais sábio do que a sabedoria humana. Vocês conseguem compreender que Deus é esse? Se um Deus todo-poderoso sustentou um povo no deserto por 40 anos, olha que eles murmuraram, hein? Mas por 40 anos, no deserto, o que tem no deserto? Hoje talvez com a tecnologia dá para fazer alguma coisa, mas na época plantar, Mas se Ele sustentou, o que Ele não pode fazer por você aqui nessa terra? O que Ele não pode fazer por você hoje, numa cidade como essa, cidade de Ourinhos? Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu não sei se você está entendendo, mas é para você não discutir mais, é para você não ficar brigando mais, é para você não ficar se preocupando mais. Aí Satanás, ele quer jogar mais gasolina, e isso, discute mesmo, e brigue mesmo. Não. Troque a discussão pela lembrança dos milagres que Deus já fez na sua vida. E algo que a gente já está encerrando, mas algo que nos chama muita atenção também, é que
quando sobraram os pães, depois daquela multidão ter alimentado, quando sobraram os pães, Jesus disse o seguinte: guarde tudo, para que nada seja desperdiçado. Jesus não gosta de desperdiçar as coisas. Se Deus te deu muito, não é para desperdiçar. Ou se Deus vai te dar muito, por favor, quando Deus te der muito, não desperdice. Se Deus te deu um bom casamento, eu creio que isso é muito, não desperdice. Busque ao Senhor nos tempos que você tem. Se Deus te deu um filho, eu creio que isso é muito, tremendo, mas que o seu filho não tire o tempo de Deus. Vocês estão entendendo? Se Deus te deu muito, seja financeiramente, não é para você ficar gastando só com seus próprios deleites, mas para que você contribua na obra dele. Não é para desperdiçar. Aquele que deu 5 pães e 2 peixes para Jesus, foi embora agora com 12 cestos cheios. Tudo que Jesus pedir para você, pode dar. Quem já trabalhou com pai aqui ou com mãe? Qualquer coisa, você nunca sai ganhando deles. Se você faz um trabalho para eles, eles já dão um dobro para você. Se você dá uma coisinha para eles, eles não querem aceitar. Não, mas eu estou dando. Aí depois passa uns dias e dão um monte de coisa para você. Imagina o Pai Celestial. Tudo que você coloca na mão dele, deixa eu te falar, tudo que você empresta para ele, ele sabe como recompensar você. Eu imagino a recompensa daquele que emprestou um jumentinho para que a palavra de Deus se cumprisse. E eu imagino a recompensa daquele que emprestou um barco para Jesus subir no barco e pregar a palavra. Todos aqueles que emprestam, o que você tem emprestado? O que você tem dado para o Senhor Jesus? Continue dando, porque aquele que deu 5 pães e 2 peixes saiu com 12 cestos embora. Se Deus te pede algo, tem muito mais que Ele quer te dar. Quando Deus te chama para um desafio e você fica, será que eu vou? Será que eu vou? Solte os braços e vá a Ele, que tem muita coisa boa para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos vão discutir aí? Quantos vão lembrar dos milagres de Deus? E nós finalizamos com o verso 10, e Jesus dizendo: vocês também não lembram dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? No mesmo sentido, 2 multiplicações de pães. E depois de verem Jesus multiplicar 2 vezes os pães, eles estavam discutindo. Não julgue os discípulos, nós fazemos também a mesma coisa, mas nossa mente está sendo mudada nessa noite, no nome de Jesus. E mais, quando Satanás, ele até aqui sabia qual era a nossa reação no momento de adversidade. Quer ver? Dá uma olhadinha. Quer ver o que ele vai fazer? De repente você vai lá, puxa o cabelo, arranca o cabelo. Meu Deus! Aí, já esperava isso. Mas a partir de hoje, Satanás será confundido. A sua reação quanto de frente com as adversidades e dificuldades serão totalmente diferentes. Por quê? Porque você confia naquele que te chamou, porque você confia naquele que deu a vida dele por você. Simplesmente você vai levantar a tua mão e adorar a Deus. Você vai levantar a sua mão e dizer glória a Deus, aleluia. Vão dizer, mas o que ele está fazendo? Onde que ele está com a cabeça? Olha a situação que ele está. Se preocupar, adiantasse, então não teríamos problemas. As pessoas se preocupam, preocupar e brigar e discutir só atrasa o lado. Mas confiar no Senhor e se render a Ele, adianta o lado. Se coloque em pé.